Amém, amados? Vocês que estão aí pelo Facebook, pelo Instagram da igreja, ei, bota um coraçãozinho aí, chama teus amigos, convida a tua família. Nós estamos começando o nosso culto, amém? Vamos celebrar essa noite a nossa Santa Ceia. Então, amados, gere expectativas, porque eu creio, queridos, que grandes coisas o Senhor tem para acrescentar em nossas vidas essa noite, amém? Mas você precisa estar atento, aleluia, glória a Deus, que é tudo ao vivo aqui, amém? Você precisa estar atento e também, amados, convidar os seus amigos, aquelas pessoas que você muitas vezes passa a semana e vê que essas pessoas estão passando por algum problema, que estão ansiosos, que estão preocupados. Ei, liga para elas agora, manda uma mensagem, pede para essas pessoas seguirem o Instagram da igreja e o Facebook, amém? Vamos lá, vamos compartilhar o Evangelho. Ei, o Evangelho não está parado em quatro paredes. Não, nós estamos alcançando as vidas. Nós estamos indo onde antes não iríamos antes. Então, querido, seja você, boca de Deus essa noite. Seja você, sim, a pessoa que vai promover para alguém uma noite melhor do que foi a noite passada. Ei, tem pessoas que estão sem dormir, tem pessoas que estão preocupadas, ansiosas, e você pode ajudar. Você pode promover para essas pessoas uma noite melhor de sono. Sabe que esses dias eu me deparei com uma situação, uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu queria muito que você conversasse com fulana, porque ela está muito preocupada, ela está achando que vai morrer, ela está achando que vai ser afetada, ela está achando que todos os seus bens vão se perder. Eu disse: pois não, eu quero conversar com essa pessoa. E, amados, quando nós conversamos, sabia que não saiu da minha boca nada de extraordinário, aparentemente, naturalmente, mas a palavra de Deus, amados, alcançou aquela vida, e aquela mulher teve um dia em paz. Então você e eu podemos ser boca de Deus para muitas pessoas essa noite. Mas se você, querido, não pode mais convidar pessoas para virem ao templo, à igreja, a quatro paredes, você pode passar para elas essas ferramentas. Você pode passar para ela o nosso endereço do Facebook, o nosso endereço do Instagram, e eu creio, queridos, que nós vamos entrar em casas e tocar corações, casas que nós nunca entramos, e corações que a gente ainda não tinha tocado. E para isso, amados, nós precisamos de você essa noite, como boca de Deus, para alcançar vidas, amém? Deus é bom, e eu queria juntamente com você começar a orar, começar a agradecer a Deus essa oportunidade de sermos igreja, porque a igreja não está parada, amém? Nós não estamos impedidos de orar, nós não fomos proibidos de ser igreja. Não tem ninguém, amados, correndo atrás de nós para nos impedir de proclamar o Evangelho. Pelo contrário, nunca esteve, amado, tão fácil pregar para as pessoas. Então eu quero convidar você para essa noite, 5 de abril, neste domingo, culto de Santa Ceia, começar a orar a Deus e a agradecer a Ele, porque nada nos impede de sermos igreja nesse país. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nós te agradecemos porque somos livres. Estamos livres, ó Deus, para proclamar o Teu Evangelho em todos os lugares onde passarmos. Estamos livres, ó Deus, para falar de Você para todos aqueles que nos procurar. Não existe nada que nos impeça, não existe nada que impeça a Tua igreja de crescer, não existe nada que impeça a Tua igreja de avançar, Pai. E por isso estamos alegres, porque sabemos, ó Deus, que a Tua palavra vai chegar em corações essa noite. Sabemos, ó Deus, que pessoas vão ter noite de sono mais tranquilas essa noite. Pessoas vão dormir a noite inteira. Pessoas vão acordar uma segunda-feira em paz, sabendo que elas podem confiar em um Deus que dá livramento ao seu povo. Pai, muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Diga você que está em casa, amém? Agora coloca um amém aí também no Instagram, coloca um amém aí no Face, para a gente saber que você tá ligado, conosco, amém? E sabe, amados, antes de eu começar aqui com a palavra, eu quero passar para vocês a nossa programação da semana, amém? Sabia que a sua igreja tem uma programação semanal e essa programação não está impedida de acontecer? E a nossa programação, queridos,
é que nós temos cultos online, toda quinta, às 8 da noite, e também nos domingos, às 8 da noite. E sabe, amados, nos sábados também, a nossa igreja está aberta a partir das 4 da tarde até as 6 da tarde. Pastor, como é que funciona essa abertura da igreja? Vocês estão fazendo culto? Não, não. Vocês estão fazendo aglomerações de pessoas? Também não. A igreja, o templo fica aberto para que você, amado, possa ter a oportunidade de vir até a sua igreja, de fazer a tua oferta, de entregar o teu dízimo, amém? Da gente, às vezes, orar aqui por alguma coisa específica, pontualmente. Nós não estamos tendo aglomerações de pessoas, mas o templo vai ficar aberto nos sábados, a partir das 16 horas até as 18 horas, amém? Então essa é a nossa programação, culto quinta, culto domingo e também a igreja aberta nos sábados à tarde. E eu conto, amado, com a sua integridade, amém? Eu conto, querido, com a sua fidelidade, porque essa noite nós vamos falar de um Deus que dá livramentos, mas nós vamos falar também de um povo fiel, de um povo que é fiel ao Deus que dá livramento. Então eu conto com a sua fidelidade, com a sua parceria. Eu sei que você não é fiel em algumas coisas e outras não. Se você é fiel em tudo, amém? Deus é bom? Vocês ainda me amam? Eu quero dizer que nós estamos com saudades, sim, dos abraços. Nós estamos, sim, com saudades também dos carinhos. Mas, sabe, amados, eu sei que esse tempo, onde nós não estamos reunindo aqui eu vejo as cadeiras todas vazias, eu sei que é um tempo onde a igreja, que ele está entendendo de uma vez por todas, que ela não só é igreja no domingo à noite, e não só é igreja nas quintas-feiras e nas terças-feiras à noite, quando a gente vinha aqui para o templo. Nós estamos aprendendo, muitas vezes até sem querer, a ser igreja lá fora, a ser igreja para as pessoas, a ser igreja, queridos, em lugares que a gente muitas vezes ignorava. Então eu creio num grande avanço, numa grande colheita, num grande avivamento santo da parte de Deus, na igreja crescendo como nunca. Eu creio, queridos, que quando nós fizermos o nosso primeiro culto aqui, presencial, nós vamos ver pessoas que nunca tinham vindo aqui antes e começaram a vir só por conta desses cultos que são transmitidos ao vivo, amém? E nós vamos desfrutar dessas presenças maravilhosas aqui. E como eu falei para você, se você que quer colocar um tema para essa ministração, você pode colocar o Deus dos livramentos. Agora, esse Deus dos livramentos não é, muitas vezes, aquele Deus que você coloca numa caixinha, que você diz assim, Deus só vai me livrar se for dessa forma, Deus só vai me livrar se for daquela forma. Não. Eu quero te falar de um Deus de livramentos, mas eu quero te dizer, queridos, que é Ele que escolhe a forma de nos livrar. Amém? E muitas vezes estamos pensando que é de uma forma e vai ser de outra. Mas eu sei, amados, que seremos livres e estamos guardados no Senhor. Eu queria que você abrisse juntamente comigo, lá no livro de Daniel, capítulo 6. Enquanto você procura o livro de Daniel, capítulo 6, eu quero lhe dar algumas instruções para a nossa santa ceia dessa noite. Eu queria que você, na sua casa, você preparasse o suco de uva, amém? Deus é bom. E também, queridos, um pedaço de pão da sua escolha. Eu escolhi aquele pão de caixa, eu fiz um quadradinho, amém? Está aqui comigo. Então você pode deixar pronto aí na sua casa para cada pessoa que está junto com você, um pouco do suco de uva e também um pequeno pedaço de pão, porque logo mais nós vamos fazer a nossa santa ceia. E eu creio, querido, que será um poder de Deus celebrar a nossa ceia pela primeira vez dessa forma. Mas eu sei, amados, que logo, logo estaremos todos aqui juntos e abraçados e em comunhão. Mas enquanto não, você está aí na sua casa, seguindo as orientações das autoridades públicas, mantendo, amado, o afastamento, mas não o afastamento do Senhor, não o avivamento da palavra e não, querido, o esfriamento, mas sim se dedicando mais à palavra, se dedicando mais aos estudos, e eu creio que nós sairemos dessa história totalmente renovados. Talvez, quando tudo voltar ao normal, nada mais seja normal como foi antes. Talvez o nosso normal vai ser um normal bem melhor. Amém? Assim eu ando crendo. Você abriu comigo lá no livro de Daniel, capítulo 6. Amém? Sabe, amados, lá no livro de Daniel, capítulo 6, nós sabemos que tinha um rei Dário.
E esse rei, amados, ele convocou algumas pessoas, alguns prefeitos, alguns governadores, alguns sátrapas para governar o seu reino, né? E dentre esses que ele convocou estava Daniel. Nós vamos falar essa noite de Daniel também. E sabe, amado, Daniel foi encontrado fiel em tudo aquilo que ele fazia, ao ponto do rei Dário querer colocá-lo acima desses outros governadores, desses outros presidentes, desses outros sátrapas, para que esses outros prestassem a Daniel, amém, serviços, né, para que Daniel fosse tipo o encabeçador dessas pessoas. E sabe, amados, que quando eles perceberam que isso ia acontecer, eles começaram a tramar um plano. Isso você pode ler todo o capítulo 6 de Daniel, que você vai entender. Mas eu quero pegar com você do versículo 7 para frente, para que a gente possa ter mais tempo aqui essa noite. E sabe, amados, quando eles começaram a fazer alguns planos, porque percebiam que o rei Dário ia colocar Daniel acima deles, aí eles começaram a fazer algumas coisas para atrapalhar a vida de Daniel. Deixa eu te dizer que o título da nossa mensagem é o Deus que dá livramento, amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, que Deus não impediu Daniel de ir para a cova dos leões. Então, como assim, pastor? Deus dá livramento e não impediu. Vamos para frente. Lá no versículo 7, diz assim, nós vamos ler esse resto do capítulo todinho. Diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Diga para quem sobrou essa cova dos leões? Para Daniel. Por quê, amados? Porque Daniel orava todos os dias, 3 vezes por dia, ao seu Deus. Essa era uma prática que Daniel tinha. Não era algo que Daniel fazia de vez em quando. Eles sempre viam Daniel orando ao seu Deus 3 vezes por dia. Então eles, movidos de inveja, movidos, amado, de um sentimento ruim, se uniram para atingir Daniel. Amém? E agora, a partir do versículo 8, né? E agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. O decreto que o rei Dário assinara dizia que ninguém podia adorar a outro Deus a não ser ele. Mas nós sabemos da fidelidade de Daniel e sabemos que Daniel também não podia adorar a outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Amém? E quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Pode olhar na sua Bíblia que está. E Daniel fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Sabe, queridos, quando Daniel viu o decreto do rei, ele não disse assim, não, porque o rei lançou esse decreto, agora eu vou orar ao meu Deus. Não, em rebelião, não. Daniel fazia isso de sempre era o costume de Daniel. Então Daniel, quando vira o decreto, foi orar porque era de costume dele fazer isso. E não em rebelião, porque o rei tinha descido um decreto. E o versículo 11 diz assim: então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Claro que eles encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus, porque eles sabiam que essa era uma prática de Daniel. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Enfim, então você pode me perguntar, pastor, por que o senhor está lendo tudo isso? Eu quero te embasar, amém? Eu quero te contar a história do início, para poder você entender a nossa conclusão, o nosso fechamento. E eu queria que você acompanhasse juntamente comigo isso na sua Bíblia. E continuando, a parte do versículo 12, diz assim: tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei,
será lançado na cova dos leões? Essa foi uma pergunta ao rei. E o rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos teus auxiliados de Judá, não te dará ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. O versículo 14 diz: e quando o rei ouviu isto, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para o livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Aí o versículo 16 diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram aonde? Na cova dos leões, como havia escrito o decreto. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, queridos. Você pode estar em casa essa noite pensando assim: mas por que eu sou crente? Por que eu conheço a Deus? Por que eu tenho uma vida separada? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Porque nós estamos isolados, nós não podemos dar os abraços dos nossos pais, os abraços dos nossos avós. Muitos têm seus comércios, não podem abrir. Por que estamos passando por tudo isso? Será que é a fúria de Deus? Será que é Deus castigando as pessoas? Ora, eu já vi até pessoas colocando nas suas redes sociais alguma foto do carnaval desse ano e dizendo assim: pronto, agora a fatura chegou, pronto. Agora Deus vai castigar essa nação, porque esta nação anda tentando ridicularizar o nome de Deus. Amado, ninguém consegue fazer isso com Deus. Ele é Deus. Ninguém consegue diminuir Deus. Ele é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Foi porque Daniel pecou? Não. Foi porque Daniel estava fazendo alguma coisa que desagradasse a Deus? Também não. Pelo contrário, Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Foi por isso que ele foi lançado na cova dos leões. E muitas vezes você pode se perguntar: sim, e por que Deus não nos livra desse coronavírus? Por que Deus não nos livrou dessa peste chegar até a nossa nação? Por que Deus não nos livrou? Ei, por que Deus não livrou Daniel da cova dos leões? Por que Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Por que não? Amém? Vamos para frente que você vai entender. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode até não ter livrado Daniel de ir até a cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Você e eu, querido, podemos até entender uma coisa séria, e é sério. Os especialistas na área de saúde dizem que o vírus está em todas as cidades do Brasil. Então, a partir de agora, quando eu continuar lendo o capítulo 6 de Daniel, toda vez que eu falar o nome de Daniel, você vai entender que seja a igreja. Daniel é a igreja. Amém? A cova dos leões é a cidade onde você está, é o estado onde você está, ou a nação, não sei de onde você está me vendo, é a nação que você está. Essa é a cova dos leões. E o isolamento, o afastamento é a grande pedra que o rei Dário colocou na frente e selou com o seu dedo para que ninguém saísse. Então, para que nós comece a parafrasear essa história, eu quero te trazer essa noite um entendimento muito importante do que anda acontecendo. Deus não impediu, né, que o vírus chegasse em todas as cidades. Mas vamos para frente, porque eu sei que Deus é um Deus de livramentos. Agora, muitas vezes nós não podemos encaixotar Deus no nosso entendimento. Deus só pode fazer se for dessa forma. Por que Deus não fez dessa forma? Não. Daniel não questionou a Deus por que Deus não impediu dele entrar na cova dos leões. Daniel confiou no Deus que ele tinha. Amém? Aí continua no versículo 16, diz assim: o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. O negócio era arrochado também nessa época. Daniel estava em uma cova, cheia de leões famintos, e uma pedra selada com o selo do rei, para que ninguém tirasse essa pedra de lá. Amém?
E a partir do versículo 18 agora, né? Então, tendo voltado... Versículo 17. Tamparam a cova com a pedra, e o rei selou com seu anel o selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Mas isso não mudava a situação de Daniel. Daniel continuava na cova dos leões. Amém? Essa situação do rei, se o rei estava gostando, se o rei não estava gostando, se o rei estava dormindo, se o rei contratou música para dormir ou não, não mudava a situação de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões para ser comido, para ser destruído. Era isso que todos achavam que ia acontecer. Sabe que eu não sei se na sua cidade já tem muitos casos, né, de pessoas confirmadas ou não. Eu não sei a quantidade de leões. Faz de conta que você é Daniel, né? Os leões são o vírus e o local que é a cova é a cidade. E o isolamento é a tampa que está tampando essa história. Eu não sei se já morreram muitas pessoas, eu não sei se não morreu nenhuma, mas eu quero te dizer que Daniel não se preocupou quantos leões tinha na cova. Daniel não se preocupou se tinha 2, se tinha 10, se tinha 15, se tinha 20, se estava com fome, se não estava. Ele confiou no seu Deus. E o seu Deus o livrou. Então, amados, independente do que esteja acontecendo, continua confiando em Deus. Vamos continuar confiando em Deus. Amém? Diga assim, glória a Deus aí onde você está. Amém. Até para eu dar tempo de encontrar aqui. Amém? Aleluia. E logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que relatava a aflição. Ele disse, Daniel, servo do Deus vivo. Olha de quem Daniel era servo. Você é servo, você é filho hoje. Amém? Do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Ora, que pergunta. Daniel respondeu, que para tudo tem uma resposta, amém? O rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Sabe, amados, quando o rei chegou diante de Daniel, diante daquela porta, eu acredito que ele não tinha esperança de Daniel estar vivo, não. Ele ainda perguntou, Daniel, será que o teu rei te livrou? E Daniel respondeu de lá, que Deus tinha enviado um anjo para fechar a boca dos leões. Sabe, queridos, Deus ainda envia anjos esses dias para aplanar, para acabar, para sanar essa história do coronavírus. Eu creio, querido, que a igreja que orou nesse domingo, eu creio no jejum e na intercessão da igreja, e eu creio, amado, que vários anjos foram liberados para fechar a boca dos leões. E não só isso, mas eu também creio que a igreja não será envergonhada, que logo, logo nós teremos a resposta, porque a igreja, amado, não para orar sem que venha a resposta. Eu sei que as pistas, né, que as rodovias do céu não estão interditadas para o favor, para os milagres de Deus, para os anjos irem e voltarem com a resposta das orações do seu povo. Eu creio porque creio, queridos, que por esses dias nós vamos ver resposta. E todos hão de dizer que só poderia ter sido Deus. Porque o mesmo Deus que foi com Daniel na cova dos leões é o mesmo Deus que é comigo e que é com você por esses dias. Então, se você está em uma cova cheia de leões, você como Daniel, vários leões, né, vários vírus, né, várias possibilidades de ser atingida pelos vírus, e você não tem para onde correr, porque para onde você for, existe o vírus, para onde você for, existe o leão, para onde você for, existe uma porta te impedindo de passar. Eu quero te dizer, querido, como boca profética essa noite, que anjos de Deus vêm e segura, e empata, e impede, querido, que eu e você seja infectado, que eu e você seja tocado por isso. Eu não quero dizer aqui, queridos, que nós estamos negligenciando, nós estamos fazendo sim a nossa parte, mas a parte de Daniel foi orar também.
A nossa parte também é orar. A nossa parte também é crer, é acreditar, querido, que sairemos ilesos dessa história. Nós não estamos negando que o vírus, nós não estamos negando a existência do vírus. Não, ele existe, ele é feroz, ele tem acometido várias pessoas, ele tem deixado pessoas doentes, ele tem matado pessoas, ele tem derrubado economias, ele tem triturado muita gente. Mas eu quero te dizer que Leão faz isso, mas não fez com Daniel, amado. Os leões fazem isso, mas não fizeram com Daniel. Daniel foi poupado. Por quê? Porque ele creu no seu Deus. Creia no seu Deus. Porque você também pode ser poupado de tudo isso. Eu e você, querido, não precisamos ficar aperreados. Agora, por outro lado, eu não acredito, aí é uma interpretação minha, quando eu estava orando, né, e meditando nessa palavra essa manhã, eu não acredito que Daniel foi tentar o seu Deus. Eu não acredito que Daniel pegou a boca do leão, colocou a cabeça dentro e ficou, eita, será que você tem dente? Eita, deixa eu colocar meu braço aqui na boca. Não, eu acredito que Daniel não foi tentar, não negligenciou a ferocidade dos leões. Nós não podemos negligenciar, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas por outro lado, amado, eu não acredito que Daniel estivesse desesperado, como eu vejo muita gente desesperada esses dias. Eu não acredito que Daniel estava em tempo de rasgar aquela porta para sair com medo dos leões, não. Eu acredito que Daniel cria no Deus que ele tinha. Eu não acredito que Daniel estava negando também a ferocidade dos leões, não. Porque parece que esses dias existem 3 vertentes. Uma que nega a existência, amém? Outra que quer dizer que está tão desesperado que vai morrer de todo jeito, amém? Nega a existência. Outros desesperados e outros fazendo de conta, querido, que vai ser tocado, vai ter um arranhão, vai ficar doente. Eu quero te dizer que eu quero ficar com a fé do tipo da de Daniel. Amém? Que ele creu no seu Deus e todos os livramentos vieram para a vida dele. Mas vamos continuar. E lá no versículo 23 diz assim, amém? O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele. Pega aí esse versículo 23 do capítulo 6 de Daniel e grifa ele com uma caneta, com marca-texto, para que você possa, durante essa semana, estar se alimentando disso. Para que você possa se alimentar da palavra de Deus e do que é certo, amém? E o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu. Aí você que está em casa de Deus, ele tinha confiado no seu Deus. Sabe, queridos, eu não vou pensar que vou ser afetado de uma forma ou de outra. Não, eu não vou. Eu creio no meu Deus, eu faço a minha parte, eu não estou me expondo, eu estou fazendo o que as autoridades dizem, mas eu também estou orando e crendo no meu Deus. Eu também estou orando e crendo que o meu Deus é capaz de nos livrar. Amém? E lá no versículo 24, diz assim, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Amém? Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Aí eu queria que você ficasse bem atento para isso. Ele diz assim, a paz e prosperidade, versículo 26. Estou editando um decreto. Não tinha um que fez Daniel ir para a cadeia, né? Não tinha um que fez Daniel ir para a cova dos leões. Pronto, agora vem outro decreto. Está percebendo que está saindo decreto em cima de decreto? Amém? E esse decreto do rei Dário, no capítulo 6, no versículo 26, diz assim, então, estou editando um decreto, para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva,
faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Eis aí o edito do rei. Agora deixa eu ler para você na versão Sebastião Almeida revisada. Olha aí na minha versão. E diz, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livra a igreja do poder do coronavírus. Amém? Ele livra a igreja do poder do coronavírus. Amados, se você não crer dessa forma, se você não entender que o nosso Deus, do jeito que Ele livra, eu acredito, amado, que a situação era muito séria. Você chegar na cova dos leões que estavam preparados, eles tinham fome, eles eram instigados a comer pessoas. Você vê que depois que Daniel foi retirado da cova dos leões, aqueles que o acusavam juntamente com suas famílias foram lançados lá, e a Bíblia diz que antes mesmo que eles chegassem no chão, os leões já tinham comido. Então eu quero te dizer, querido, que nós somos um povo que tem uma aliança com Deus vivo, e aqui em Daniel diz, aí você tira o nome de Daniel, no versículo 27, e ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas. Sabe, mas eu ando desejoso, porque eu sei que sinais e maravilhas da parte de Deus vão acontecer em meio a essa pandemia. Deixa eu te dizer que Deus não está no céu esperando que tudo isso passe, que tudo isso se acalme, que tudo isso se acabe, para que Ele possa fazer alguma coisa. Não, não. A rodovia do céu ainda está liberada. Anjos andam subindo e descendo, queridos. Mas o que faz essa rodovia ficar atrativa é a nossa fé. Começa a declarar, começa a falar o que a palavra diz, ao meu e ao seu respeito. A igreja não vai ser envergonhada. Não fomos para isso que fomos colocados para orar por esta nação. Não, eu creio em resposta, como aqui diz a Bíblia, eu creio em sinais. Eu creio em maravilhas acontecendo. Eu creio em autoridades sendo confundidas pelo poder desse Deus. Ele não está morto. Ele não está infectado. Ele não está febril nem com seus olhos fechados. Ele está vivo. Vivo! E porque Ele está vivo, Ele opera milagres. Nós temos uma palavra para esse ano, amados. Está lá no livro do rei Josafá. Está lá em Josafá, onde diz que é um tempo que a igreja vai recolher os despojos. E eu continuo crendo que nenhum dia será quebrado, não. Eu continuo crendo que Deus, amado, no meio de tudo isso, vai nos dar livramento e provisão. Amém? E assim, no versículo 28 diz assim, e assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. Sabe, amados, que depois dessa prova, depois que ele foi colocado na cova dos leões, além dele ter sido livre, além de Deus ter livrado ele da morte, Deus também o fez prosperar. Sabe, queridos, que tem gente que está esperando a crise da saúde passar para entrar a crise financeira. Eu não. Você não. Porque aqui Deus nos diz, amados, que além dele ter livrado Daniel da cova dos leões, ele também fez Daniel prosperar. O edito do rei. Ei, tem um edito de um rei para mim e para a sua vida. E esse rei se chama Deus. Ele ainda tem um decreto que está acima de todos os decretos que estão lançando por aí. E esse decreto do rei, a meu e a seu respeito, é dessa forma aqui. Que ele livra, salva, faz maravilhas e sinais. E faz aí ainda, querida, nos livra. Pega esse versículo, do 26 ao 28 também. E quando você ver Daniel e ver leões, você coloca no lugar de Daniel, a igreja que é eu e você, e no lugar dos leões coloca o coronavírus. E começa a declarar essas coisas. Porque eu creio que você vai ter uma noite de sono bem mais tranquila essa noite. Sabe por quê? Porque nós estamos falando nessa noite de um Deus que dá livramentos, mas não é o livramento que eu e você muitas vezes estamos esperando. É do jeito dele, é bem melhor do jeito dele, é bem melhor da forma dele. Sabe que se você folhear um pouco mais a sua Bíblia, um pouco mais para trás, lá em Daniel capítulo 3, o capítulo 3 inteiro, você vai ver também de 3 homens que foram livrados por Deus. Mesaque, Sadraque e Abednego. Sabe, queridos, o que é que eles estavam fazendo de errado?
para ter sido lançado na fornalha de fogo? Nada. Eles apenas não adoraram o Deus Nabucodonosor. Eles apenas não se prostraram diante da imagem. Eles continuaram adorando o seu Deus. E só por isso eles foram lançados na fornalha de fogo. Porque às vezes nós podemos estar pensando, o que será? Será que a igreja agora estava tão dispersa e Deus mandou um castigo para unir a igreja? Não, não. Porque quem foi que colocou Daniel na cova dos leões? Não foi Deus, não. Deus tirou. Quem colocou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Foi Deus? Não, não. Deus os livrou. E sabe, amado, no capítulo 3 de Daniel, nós podemos ver que eles foram lançados na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O rei Nabucodonosor começou a olhar aquela cena que ele mesmo providenciou. Eles se negaram a adorar o rei Nabucodonosor e aí então foram lançados e o rei começou a observar aquilo. E quando ele começou a observar, ele viu algo extraordinário acontecendo. Que você pode dizer, por que Deus não livrou os três de ir para a fornalha de fogo? Não sei. Mas quando o rei Nabucodonosor começou a olhar, ele viu que além dos três, tinha mais um. Ei, Deus manda anjos para fechar a boca de leões, manda anjos para entrar conosco na fornalha de fogo. Mas o intuito de tudo isso é que nós não seremos destruídos, nós não seremos abalados, nós não seremos dispersos, porque nós estamos crendo num Deus que pode todas as coisas. Nós continuamos crendo. Amanhã é uma segunda-feira, nós nos levantaremos de manhã na fé, amado, que é mais um dia de livramento, é mais um dia de provisão e é mais um dia de Deus operar sinais e grande maravilha no meio do seu povo. Porque quando o rei Nabucodonosor começou a olhar para aqueles três homens que ele mesmo tinha mandado, ele mesmo tinha decretado que aquela fornalha de fogo tinha que ficar mais quente, 7 vezes mais, ao ponto de quem foi jogar eles dentro da fornalha se queimaram. Para você ver que a situação dos três não era fácil, não estava fácil. Mas deixa eu te dizer, que enquanto o rei Nabucodonosor começou a olhar para aquela situação, ele disse, espera aí, alguma coisa está acontecendo lá. A gente não colocou 3? Foi. Tem um, e esse um que está lá é diferente, é semelhante ao Filho dos Deuses. Oh, querido, os anjos estão à nossa disposição. É os anjos que fecham a boca do leão, é os anjos que entram conosco na fornalha. Mas de todas as formas, amados, somos livres. E deixa eu te dizer, a Bíblia, na sequência do capítulo 3 do livro de Daniel, diz que eles saíram da fornalha também, sem nenhum dano. Ei, eu e você vamos sair dessa fornalha, eu e você vamos sair dessa cova dos leões, sem dano nenhum. Para de pensar que é só um livramento de morte. Os seus bens serão preservados, a sua integridade será preservada, a sua empresa será preservada, a sua família será preservada. Nenhum dano, creia assim que assim será. É só crer e confiar. E confiar. A Bíblia diz que todas as coisas, amados, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu continuo crendo que isso é verdade. Para começar a fecharmos essa ministração de hoje, eu queria falar para você da viúva de Sarepta. Isso está lá no livro de 1 Reis, lá no capítulo 17. Você não precisa abrir, eu não vou para lá, você pode marcar aí na sua Bíblia. E sabe, amados, nós falamos de 2 livramentos de morte. O leão, que para mim hoje estou falando para você que significa um vírus. Nós também falamos da fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Mas eu queria te dizer também dessa viúva de Sarepta. Essa viúva, está lá em 1 Reis capítulo 17, essa viúva tinha saído de casa. E nessa época existia uma grande crise, né? Estava há alguns anos sem chover, e essa viúva estava passando por necessidades. Está lá em 1 Reis capítulo 17. Então ela saiu de casa para pegar 2 gravetos, 2 pedaços de madeira, para levar para a sua casa, para ela cozinhar o que tinha em casa, que era um pouco de farinha e um pouco de azeite. E ela saiu de casa, e sabe o que foi que ela encontrou quando saiu de casa? Um profeta. E quando ela encontrou esse profeta, ele pediu a ela um pouco d'água, e depois disse a ela que ela trouxesse para ele um pedaço de pão. E ela disse ao profeta algo interessante. Ela disse, ora, eu vim aqui buscar 2 pedaços de pau, 2 gravetos, porque eu tenho em minha casa um pouco de farinha, um pouco de azeite, que eu vou fazer e comer com o meu filho e vou morrer. Porque adiante, agora essa aqui é a minha parte.
é a minha versão. Porque ela disse assim, está uma seca muito grande, há vários anos sem chover, eu só tenho isso, saí de casa para pegar esses gravetos, sou viúva, não tenho quem me traga nada, não tem quem seja o provedor da minha casa, então eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E sabe, amados, o profeta disse, não vai, você vai fazer e trazer para mim e eu vou comer. Mas deixa eu dizer uma coisa, o profeta lançou uma palavra para a vida daquela mulher, e eu quero, como boca de Deus essa noite, como profeta do Senhor, também lançar uma palavra para a sua vida. E sabe, amados, nós muitas vezes quando falamos dessa passagem bíblica de 1 Reis, nós apenas vimos como foi que Elias foi suprido. Mas muitas vezes não entendemos como aquela viúva, como é que era a situação da viúva. Eu não sei se você está como uma viúva essa noite, que só tem 2 pauzinhos, um pouco de farinha e um restinho de azeite na botija. Não sei. Eu não sei se você está dizendo que o que você tem só dá para esse mês de abril. Não sei. Eu não sei se você avaliou, analisou as suas posses e você está percebendo que o que você tem não dá para muito tempo. Não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa, que assim como Deus enviou o profeta, assim como Deus enviou aquele homem, eu vou falar da parte de Deus para a sua vida essa noite. Que a farinha não vai faltar. Que também o azeite na botija também não vai faltar. Porque eu creio em um Deus de provisão. Creio porque creio em um Deus que além de nos livrar da boca dos leões, além de nos livrar da fornalha de fogo aquecida 7 vezes, também é o mesmo Deus, amados, que faz multiplicar o azeite na botija e a farinha nas vasilhas. Não vai faltar. Antes sobrará, porque a própria Bíblia diz, lá na continuidade de 1 Reis, que até que voltasse a chover, até que de novo as coisas voltassem a acontecer, não faltou nem a farinha na botija e nem o azeite na vida daquela mulher. Antes, aquilo que parecia ser, amados, só para ela comer e morrer, sobrou. Então vai ser assim nas nossas vidas. Eu continuo crendo nesse Deus. Eu continuo crendo que Deus faz milagres na vida do seu povo. E nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar. Em nome de Jesus. Amém. Está ao vivo, mas não é? Só no Face. Amado, então, amém. Então, você que está no Facebook, eu queria que você, queridos, preparasse, né? Começa a se organizar que nós vamos preparar a nossa ceia. Eu sei que é a nossa primeira ceia dessa forma. Eu sei que você que está em casa, é fácil de encontrar o suco de uva. Nós avisamos que ia ser assim. Então você pode, amados, preparar aí o seu copo de suco de uva e ver a quantidade de pessoas que tem na sua casa para que não falte para ninguém. Eu sei que você pode partir um pedacinho de pão dessa forma. Amém? Um pedacinho de pão aí da sua preferência, porque nós vamos celebrar sim a nossa ceia. Nós vamos celebrar sim a esse Deus que livra, que transforma nossas vidas. Esse Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo que nos livra hoje do coronavírus. Esse Deus, queridos, que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha aquecida 7 vezes, é o mesmo Deus que nos livra das pestes e das enfermidades. Esse mesmo Deus que fez a vasilha não secar da viúva de Sarepta, é o mesmo Deus que não vai fazer faltar mantimento em nossa casa. O mesmo Deus que fez com que o óleo, o azeite não faltasse da vasilha dessa mulher, é o mesmo Deus que hoje vai nos dizer, ei filho, não vai faltar para a sua vida, não vai faltar para os seus. Então, amados, eu queria que você se preparasse também. Abrisse a sua Bíblia lá em Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos começar a celebrar a nossa ceia, amém? Mas eu queria que você desse um ok aí, desse um tchauzinho, colocasse coraçãozinho, porque depois nós sempre fazemos uma análise e também ficamos vendo quantas pessoas nós estamos atingindo, em quais casas nós estamos chegando, aonde nós estamos chegando, se as pessoas da igreja estão participando, que é uma ferramenta para você ser alcançado nesses dias, ter sua vida regada pela palavra, amém? E eu vou começar com você a ler 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, deixa aí na tua Bíblia, amém? Eu queria que você colocasse diante
né, de onde você está, os elementos, o suco de uva e o pão, que eu queria orar por eles. Amém? Deu tempo, está dando tempo aí para você fazer isso. Então corre lá, pega o suco de uva, pega o pão, deixa aí na sua mão que eu vou orar daqui. Sabe por quê, queridos? Porque não há distância para a palavra, não há distância para a nossa fé. E eu sei que será a nossa primeira Santa Ceia dessa forma, mas o Senhor está conosco. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esses elementos, ó Deus. Nós os abençoamos, ó Deus, sabemos que eles representam o teu sangue que foi derramado por nós, o teu corpo que foi moído, Senhor, por cada um de nós. E nós recebemos, ó Deus, com júbilo, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém? Lá no versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Você está aí com um pãozinho na sua mão, amém? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Lá no versículo 25 diz: e semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Amém? Todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28 diz que o homem examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Sabe, queridos, eu quero que você, nesse momento, que você está me assistindo na sua casa, você pode fechar os seus olhos. E você pode, diante de Deus, querido, se arrepender de alguns pecados que você possa ter cometido, de algumas coisas que você pode ter feito que não agrade ao Senhor. E sabe, amados, quando você fizer isso, o próprio Deus, que diz que o Senhor Jesus é nosso advogado fiel, na hora ele te perdoa e na hora você pode participar também. Porque se ele te perdoa agora, e se Jesus vier te buscar agora, se Jesus vier arrebatar a igreja agora, se nós vamos cear com ele lá, nós podemos cear com ele aqui também. Amém? Então eu queria que você pegasse o pão, colocasse na sua mão, onde você está. Eu queria que você colocasse o pão na sua mão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Pegue o pão, coloque na sua mão. E eu queria que você, juntamente comigo, você repetisse as minhas palavras que eu vou falar para você. Você pode começar dizendo: comamos do pão e rendamos graças, pois o Senhor tomou nossas enfermidades, para que nele pudéssemos ser sarados. Você pode participar. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você agora, com seu cálice, com seu copo de suco, você também repetisse comigo. E se você está em casa, no meio dos seus familiares, com os seus, eu queria que, em sinal de comunhão, você trocasse com ele, com ela, com eles, o seu cálice. Eu queria que você dissesse a ele, quando você for fazer isso: ei, ele nos sarou. Ele nos sarou. Diga para a pessoa que você está aí na sua casa, olhe para o lado, você que está me acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, você que vai me acompanhar quando essa ministração for liberada nos canais, você pode dizer para essa pessoa: ei, ele nos sarou, ele nos perdoou. E porque nós somos sarados, nós somos curados, nós somos perdoados, nós podemos andar com ousadia no Senhor. Amém? E semelhantemente, você pode pegar o seu cálice, o seu suco de uva, e você pode repetir comigo também. Você pode dizer assim: bebamos do vinho. Ele é o símbolo da nova e eterna aliança de Deus para com os homens, pois pelo seu sangue
somos comprados para Deus e perdoados e purificados. Você pode participar em nome de Jesus. Aleluia! Dê um glória a Deus aí com quem está do seu lado. Diga assim: o Senhor nos sarou, nos comprou com seu sangue. E por isso nós somos alegres. Por isso nós fomos perdoados. Por isso essa semana será uma semana de milagres. Ei, eu estou com expectativa no que Deus vai fazer essa semana. Porque quando for de hoje a 8 dias, quando estivermos aqui, nós vamos poder contar novidades. Nós vamos poder dizer para as pessoas: olha o que Deus fez, olha o que Jesus fez, olha o que está acontecendo, olha a mudança, olha o que Deus já está fazendo, olha, ei amados, se alegre em Deus. Eu queria chamar aqui a nossa banda, nós vamos terminar esse culto. Eu queria te mandar um beijo, queria te mandar um abraço, queria dizer a você que eu estou à sua disposição, queria dizer para todos vocês que são da igreja, que vocês já estão, né, no nosso grupo de WhatsApp, aquele grupo, querida, para que nós possamos ter mais comunhão. Eu estou todas as manhãs fazendo uma livezinha, um breve, ninguém me diz aqui não, um breve vídeo. Nós estamos ali todas as manhãs alimentando as pessoas, então fique com expectativa que de segunda a sexta-feira a gente está fazendo o nosso devocional e todas as manhãs tem uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Lembra, culto na próxima quinta-feira, às 8 da noite, né? Patrícia vai trazer uma palavra vinda da parte de Deus que vai abençoar a tua vida. Lembra, a igreja aqui no sábado, das 16 às 18 e no domingo às 20 da noite, estamos aqui transmitindo ao vivo um culto poderoso para abençoar a tua vida. Fica com Deus e que essa semana, querido, nós possamos entender que é mais uma semana de milagres sobre as nossas vidas. Um beijo!